Marcos 10, 35 a 45. Os irmãos sabem que o tema do nosso ano é o caminho para a vitória, ele vem estampado no boletim. E como subtema desse tema, nós queremos tratar nos próximos domingos, dentro do próximos mês e meio, a questão da motivação. Tudo referente à motivação. O que realmente nos motiva? E esse texto é um bom começo para a nossa reflexão nessa jornada. Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os ímpares, os irmãos leem os versos pares. O último verso 45 a gente pode ler junto. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quando, porém, não assentasse à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indagaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Juntos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podem assentar-se, irmãos. Eu acho que não haveria um momento tão apropriado para nós analisarmos essa questão da motivação quanto esse momento que a gente está vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, em especial. Porque quando você olha, em especial, o caso do Rio de Janeiro e o cenário todo, a gente pelo menos identifica três grupos de pessoas com diferentes motivações. A gente identifica os governadores e líderes, do Estado, do país, querendo que a Olimpíada seja um sucesso, com a motivação de que o nome do Brasil seja grandioso, ou seja, um nome celebrado por outros países. Mas nós também podemos olhar, em geral, a expectativa das pessoas. As pessoas que aqui estão e as que estão vindo para cá têm uma motivação de experimentar, talvez, o único evento histórico das suas vidas numa Olimpíada, porque, falando de forma bem clara, esse evento não vai se repetir nessa geração, certo? Ou seja, todas as pessoas que estão vendo com seus olhos esse evento não vão vê-lo novamente durante o curso da sua vida. É completamente improvável. Então, querem experimentar, a motivação é experimentar um evento único, histórico, na existência de cada um. E o terceiro caso é o caso dos atletas. Os atletas, eles vêm para cá com uma motivação. E essa motivação, principalmente, é marcar a história com o seu nome. Esses homens e mulheres, rapazes e moças, eles querem marcar a história com os seus recordes. Eles querem levar para casa o prêmio máximo, que é a medalha. E ontem eu estava assistindo 2 provas de natação e me chamou muito a atenção a resposta de 2 nadadores que foram medalhistas de ouro. O primeiro deles foi o Mark Horton, que foi o medalhista de ouro da Austrália, que ganhou 400 metros livre, nado livre.
A repórter chegou para ele e falou: Mark, qual é a sensação de você chegar a isso e ganhar essa medalha de ouro? Aí ele diz assim: eu trabalhei muitos anos para conseguir isso e alcancei. E ele deu a resposta de um jeito como se aquilo fosse, assim, líquido e certo. Ele estava certo que aquilo iria acontecer. Mas a que mais me chamou a atenção foi da nadadora húngara, a Katinka Hosszú, que ganhou ouro no 400 medley, estourando o recorde mundial em 2 segundos. Ou seja, essa mulher superou em muito para a natação. 2 segundos é uma eternidade, uma prova difícil, né, de razoável distância. E, ao ser entrevistada, ela diz à repórter o seguinte: olha, eu me dediquei para isso, mas eu quero mesmo superar essa marca. Impressionante, a motivação da mulher é sempre superar a marca. Deu a entender, porque ela atingiu um objetivo difícil, e ela falou: mas a minha vontade, o meu desejo é superar a marca. As pessoas se entregam, as pessoas caem de cabeça nos seus planos e projetos, função da sua motivação. A sua motivação é um resultado, vai gerar um resultado direto ao que ela quer alcançar. E hoje a gente vive uma sociedade onde tudo é utilitarismo. Eu quero alcançar esse meu objetivo, então eu vou fazer essas coisas aqui para alcançar o meu objetivo. Então, nós somos levados a usar pessoas e circunstâncias para alcançar os nossos objetivos. Pois bem, esse texto que a gente tem diante de nós é um texto bem interessante, porque ele conta a história de 2 irmãos, e é muito bom para a gente perceber que esses 2 homens, que foram apóstolos de Jesus, são gente como a gente, porque esses 2 homens, eles andaram com Jesus um bom tempo. É importante a gente se situar no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 65, mais ou menos. Ele é considerado o evangelho o mais antigo de todos os evangelhos escritos. E foi escrito por João Marcos, na verdade, que é uma pessoa identificada depois no livro de Atos como sendo companheiro de Paulo, né? João Marcos, filho de Salomé, né? E esse homem, João Marcos, ele na realidade, os pais da nossa igreja, os pais da igreja cristã do primeiro e do segundo século, concordavam que João Marcos estava com Pedro, o apóstolo, e esse evangelho, na verdade, é a história que Pedro contou para que João Marcos, ou João chamado Marcos, escrevesse e relatasse tudo o que acontecera no passado com o apóstolo Pedro já em Roma, quando ele escreve a primeira epístola, a sua primeira epístola. E esse evangelho foi escrito com o objetivo de esclarecer para os romanos, para os gregos, quem Jesus era. E foi escrito num contexto de muita luta, de muita perseguição. Um contexto onde Nero era o imperador e onde Nero queimava os cristãos vivos. Nero ele iluminava a cidade com gente cristã viva pegando fogo. Então, foi um evangelho escrito num momento de grande dificuldade. E o objetivo de Marcos, ao escrever esse evangelho, é mostrar para as pessoas daquela época que um novo reino estava chegando. Um novo reino havia chegado, na verdade. Havia se estabelecido. Mas um novo reino que seria regido por um Messias que seria um homem sofredor. Seria um homem que sofreria e que viveria para o serviço, viveria para servir. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele escreve sobre esse servo sofredor, profetizando a respeito de Jesus Cristo. Lá no verso 7 e 8 do livro do profeta Isaías, ele diz: ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
esse evangelho faz então uma ponte com o Messias sofredor. E esses dois homens, Tiago e João, haviam sido convocados por Jesus. Se vocês lembrarem, logo no comecinho do evangelho, tem a história em que Jesus chama a Pedro e a André, que eram dois irmãos, e logo na sequência, ele chama a Tiago e a João, que eram homens pescadores, que estavam com seu pai e com os funcionários do seu pai, e esses homens seguem a Cristo. Eles foram parte dos 4 primeiros homens convocados para a missão de pregar o evangelho, e eles andaram com Jesus, eles vivenciaram a presença daquele homem que era a própria manifestação de Deus, fazendo milagres. Eles viram, gente, a cura do endemoniado em Cafarnaum, eles viram a cura de leprosos, eles viram a cura do paralítico que é descido pelo telhado, eles viram a tempestade sendo acalmada, eles viram a filha de Jairo sendo ressuscitada da morte, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram a multiplicação dos pães. Esses homens haviam andado com Jesus a ponto de ver tudo o que Jesus era capaz de fazer, e eles eram parte desse círculo mais íntimo, mais chegado, e por inferência chega-se que eles eram primos de Jesus, né? Várias referências vão dizer isso, né? Então, quando a gente vê e olha para esses dois homens, e olha esse momento do pedido deles, e a gente observa o texto imediatamente anterior, se você olhar aí na sua Bíblia, olha o que Jesus disse para esses homens. Ele diz assim, no verso 32 a 34, eles estavam a caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, e Jesus tornando a levar à parte os 12, aí ele está falando dos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, a imagem na cabeça de todos os 12, inclusive dos 2, era de que Cristo havia dito, vou sofrer, vou ser maltratado, vou morrer. E aí o verso 35 e 36 nos traz essa pérola, né, para fazer uma ironia. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Essa pergunta, essa abordagem, essa fala desses homens, me chama a atenção por 2 coisas. Primeiro, a abordagem que eles tiveram. Primeiro, eles dizem assim, queremos que nos conceda. Nós queremos que nos conceda o que vamos pedir. Como alguém que faz um pedido sem dar opção ao outro, dizer, não vou fazer. Queremos que você faça isso. Mas, em segundo lugar, o que me chama a atenção é a incapacidade deles perceberem o que estava acontecendo. Porque Jesus acabara de falar que ia sofrer. Jesus acabara de falar que havia uma agenda de servo sofredor, uma agenda de muita dificuldade. E esses homens viram e falam assim, não, nós estamos preocupados com a nossa própria agenda. Nós queremos que você faça o que a gente vai te pedir agora. E é para atender o meu interesse. Gente, isso nos mostra como Jesus era tolerante, paciente, né? Esses homens mereciam uma dureza, mereciam uma palavra de chamada de atenção, afinal de contas, vocês não estão entendendo, Jesus faz isso, mas de forma moderada, né? O texto vai continuar nos mostrando a atitude de Jesus. No verso 37, eles dizem, responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, esses homens tinham estado há pouco tempo, talvez há poucos dias, junto de Jesus, num evento que marcou de forma muito impressionante o ministério de Jesus, que foi a transfiguração.
E quando a gente olha para a transfiguração, é importante que a gente entenda a relação dela com a glória de Deus se manifestando para Moisés no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, se nós lembrarmos do evento, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus não deixa ele ver. Diz a ele: se você ver, você vai morrer. Você certamente morrerás. Então Deus passa e Moisés vê só as costas da glória de Deus, diz o texto. Ele vê como se só as costas da glória de Deus. Nesse caso aqui, esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, eles veem a própria glória de Cristo face a face, e eles não morrem. Eles não morrem, e eles ouvem a voz do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, porque agora vocês não vão mais morrer segundo a lei, agora vocês não estão mais condenados segundo os profetas, Moisés e Elias, que apareceram ali. Porque se vocês lembrarem bem, Pedro sugere: vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma a Elias e uma para o Senhor. E aí de uma hora para outra vem uma nuvem, cobre todos eles no monte, e aí vem a voz do céu e diz: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Não havia mais Moisés, não havia mais Elias. E com esse episódio, Deus está querendo dizer que o cumprimento da lei e dos profetas acontecia na pessoa de Cristo. E eles deveriam ouvir e seguir a pessoa de Cristo. Irmãos, o que acontece com esses caras? O mesmo que talvez aconteceria conosco. Eles se enchem de orgulho. Eles começam a se achar muito, muito valorosos, porque eles experimentaram um dos maiores eventos da manifestação do Cristo vivo, a sua transfiguração. E aí eles começam a fazer demandas. Eles descem dessa experiência, e aqui na experiência deste texto, eles começam a fazer demandas. Eles começam a pedir, né, a requerer, né? É importante a gente lembrar que a opressão era tão grande, a opressão romana era tão grande, que havia também no coração judaico da época um desejo por uma libertação política, de um Messias que viria libertá-los. Havia essa expectativa nutrida no coração de todos os judeus. Então havia no coração daqueles homens uma expectativa de alguém que viria reger aquela nação com um cetro sob o qual eles não seriam mais oprimidos, como eram com os judeus. Eles não tinham entendido nada. E Jesus vira para eles e fala: vocês não entenderam nada. Eu, se fosse falar nas minhas palavras, viraria para eles e falaria: tenha santa paciência, vocês não entenderam nada, não é possível. Eu acabei de ser transfigurado, vocês acabaram de ver o maior evento, acabaram de ver tudo o que eu fiz. Eu acabei de dizer para vocês que eu vou morrer, que eu vou ser sacrificado como cordeiro, que vão cuspir em mim, vão me trair, e vocês estão discutindo quem vai sentar à esquerda e quem vai sentar à direita. Irmãos, nós percebemos como nós somos facilmente levados pelas nossas ideias. Calvino cunhou uma frase bem interessante, onde ele diz que a nossa imaginação é uma fábrica de ídolos. A gente fica vagando, imaginando, pensando coisas muito grandes, pensando coisas que não nos pertencem, criando ídolos. O apóstolo Tiago escreve na sua epístola, lá no capítulo 4, verso 3, que a gente não sabe pedir. Vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres. Irmãos, esses apóstolos aqui, eles não estão entendendo o que eles pediram para Jesus. Eles não entenderam o que eles estão pedindo. E olha, quando a gente faz uma comparação com a nossa vida, eu arriscaria dizer que muitas vezes, a gente corre o risco de, depois de experimentar o Senhor, de ter um relacionamento, profundo com Deus, continuar nesse relacionamento esperando receber coisas. Não por quem Cristo é,
não pelo que Cristo fez por você e por mim, mas para receber dele shalom, que é essa paz que excede todas as situações, para receber dele bênçãos materiais, para receber dele saúde, prosperidade. Aliás, infelizmente, a Igreja de Cristo hoje, de uma forma geral, tem falado muito em receber, 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 receber. Qual é a motivação do nosso relacionamento com Cristo? Nós estamos envolvidos com Ele para querer sentar um à esquerda e um à direita? Aqueles homens, eles queriam reinar, eles queriam mandar, eles queriam estar sobre os outros, eles queriam ter a proeminência sobre os demais, eles queriam um lugar de destaque. Nós precisamos ser muito críticos com aquilo que a gente pede ao Senhor, porque nós podemos estar pedindo coisas equivocadas, nós podemos estar pedindo coisas com motivações equivocadas. Nós somos humanos, e esses homens eram humanos. Mas o texto vai dizer um pouco mais. No verso 38, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo em que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Com muita tranquilidade, Jesus vira para aqueles homens, e com paciência, e ele diz a seguinte coisa: vocês não ouviram direito. Hoje de manhã, o pastor falou sobre ouvir, a importância de ouvirmos direito, as várias facetas do ouvir. Uma delas era ouvir direito, porque esses homens ouviram, mas não entenderam. Sabe o que é interessante? É que o texto também fala da indignação dos outros 10. Por que será que os outros 10 ficaram indignados? Porque aqueles 2, Tiago e João, se anteciparam. Eles se anteciparam no pedido. Muitos dos comentaristas concordam de que os 10, na verdade, queriam ter pedido a mesma coisa e estavam indignados porque os 2 haviam se antecipado. Simplesmente haviam se antecipado. E Jesus, então, diz: vocês entenderam bem? Eu acabei de explicar para vocês. Vou padecer, vou ser condenado, vou ser maltratado, né? Vocês podem beber do meu cálice? Irmãos, beber do cálice é uma expressão importante, que para nós hoje não tem tanto significado, mas naquela época tinha um significado profundo, de alguém que, sob a soberania de um rei, quando esse rei chegava para essa pessoa e dizia: você vai beber deste cálice, significava que aquela pessoa ia viver o seu destino estabelecido por aquele rei, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. O batismo que Jesus fala aqui é o chamado batismo de fogo, ou seja, o batismo da provação, o batismo resultante da perseguição, da ameaça, da morte iminente. Esses homens claramente, Tiago e João, claramente responderam da boca para fora: claro que a gente pode seguir, claro que a gente consegue beber do seu cálice. Eles foram muito rápidos em responder, como muitas vezes a gente é. Deus quer de nós essa atitude, e a gente: não, Senhor, eu me comprometo, eu vou fazer, eu estou envolvido, eu estou comprometido, eu pagarei o preço. Calma lá, calma lá. Você está entendendo o que significa me seguir? Você está entendendo o que significa beber do meu cálice? Nós, como cristãos, precisamos entender o que significa beber do cálice de Cristo. Não é brincadeira de criança, é coisa séria. E esses irmãos foram martirizados. Primeiramente, Tiago, Atos 12, 1 e 2, diz que Tiago morreu ao fio da espada sob o governo de Herodes. E muitos anos depois, diz a tradição, que João foi martirizado, mas, na verdade, foi uma tentativa de martírio, mas ele sobreviveu a uma caldeira de óleo fervente.
Diz a tradição que João foi enfiado numa caldeira de óleo fervente e ele sobreviveu. E foi exilado em Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e depois terminou sua vida em Éfeso. Então dizem alguns que João morreu velho em Éfeso. Outros dizem que ele foi, ainda no final da sua vida, martirizado pelos judeus. O fato é que esses homens sofreram. E é muito importante a gente perceber esse chamado, essa vocação do cálice. Podem vocês beberem do cálice que eu estou para beber? Nós precisamos fazer essa pergunta honestamente, irmãos. Porque, caso contrário, nós corremos o risco de viver um evangelho que é puramente superficial, que é puramente conveniente e puramente adequado às coisas que você e eu conseguimos na vida, e que não tem nada a ver com o cálice que Cristo propôs. Mas há um fato aqui também curioso, é que Jesus estabelece também, nesse mesmo texto, uma hierarquia com o Pai. Isso eu acho que é muito importante a gente entender, né? Jesus diz que o Pai estabeleceu regras para quem estaria à sua direita e à sua esquerda. À direita de Jesus, à esquerda e à direita. E que ele não poderia fazer isso, ele não poderia conceder esse pedido. E essa fala de Jesus é muito importante, porque a gente precisa entender que há uma harmonia na Trindade excelsa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em harmonia, eles têm um relacionamento harmônico, um relacionamento sintonizado, um relacionamento do Filho em submissão ao Pai. Isso é fundamental para que a gente entenda o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. No próprio texto de Isaías 53, onde Cristo o Messias é claramente mostrado ali como aquele que haveria de ser martirizado. E quando você olha o Evangelho de Lucas, mais no final, no capítulo 22, Jesus, na sua angústia do Getsêmani, ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Precisamos entender, queridos, que Deus, essa trindade excelsa, tem uma economia, tem uma dinâmica de relacionamento. O Filho se submete ao Pai, o Filho se submete à vontade do Pai. Isso é importante para que a gente saiba por que Jesus foi até as últimas consequências na sua cruz. O grande escritor C.S. Lewis, ele chama essa harmonia, ele usa uma expressão diferente, ele fala assim, ele pede até perdão, ele fala assim: me desculpem se vou ser irreverente, mas essa harmonia é como se fosse uma dança da Trindade. O que ele quer dizer é que há uma sintonia tal entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que lembra ele de uma dança feitas em sincronia, em harmonia. No final do texto, nós chegamos ao centro desse pequeno texto, o centro da mensagem. Jesus diz: mas entre vós não é assim, verso 43. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, vida cristã se resume em serviço. Vida cristã se resume em serviço. O problema é que a gente vive debaixo de um modelo mental que nos diz: temos que ser o primeiro, temos que estar na cabeça, temos que estar por cima. O problema é que nós misturamos excelência com soberba. Prestem atenção, nós misturamos excelência com soberba. Nós misturamos posses com diferenças entre pessoas. Nos achamos melhores. Nós misturamos espiritualidade com autoritarismo. A proposta de Jesus é oposta. A proposta de Jesus é fazer da excelência o serviço, é fazer das nossas posses o serviço, é fazer da nossa espiritualidade uma alavanca que levanta o outro,
que está para levantar o outro, e não trazer luz sobre nós, e não trazer holofotes sobre nós. Nós, quando olhamos no Evangelho de João, pouco antes de Jesus comer da Páscoa, ele faz aquela cerimônia do lava-pés com seus discípulos. E é muito importante a gente recordar dessa cerimônia. Eu queria que você abrisse no João, capítulo 13, versos 12 a 17. João 13, versos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meus irmãos, nós estamos aqui para praticar o serviço. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Cristo quer que você e eu sirvamos. Cristo quer que você e eu sejamos alavanca espiritual para o outro. Cristo quer que você e eu usamos tudo o que Ele nos dá, todos os recursos, a nossa inteligência, a nossa energia, as nossas capacidades, para servi-lo, para que Ele receba toda a glória de ser servido. Essa é a proposta. Esta é a motivação. A motivação da nossa vida cristã é serviço. O que deve nos motivar a caminhar na vida cristã é servir. Nós precisamos resgatar isso, porque estamos diante de uma sociedade que quer ser servida. Estamos diante de um tempo onde as pessoas só querem ser servidas. E nós fomos chamados a servir. E para concluir, eu queria te perguntar: qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? E para fazer o gancho com a pregação da manhã, por que ou para que você segue a Cristo? Por que ou para que você serve a Cristo? Que Deus possa nos abençoar, para que a gente tenha lucidez de perceber que nós não somos um grupo de pessoas que seguem um conjunto de regras, que vem a um lugar cantar e que gosta de estar junto só por isso. Que Deus nos dê a lucidez para que entendamos que o nosso chamado é o serviço. E se não estamos na diaconia, e bendito seja Deus pelos diáconos, eles estão aí assentados, diáconos, Deus os abençoe, porque esta é a palavra da chamada, diaconia, que você e eu possamos aprender e servir com alegria no coração, porque servimos ao Rei, servimos ao Rei. Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos também, Senhor, me desculpe, a preguiça. Reconhecemos também, Senhor, que às vezes queremos só a nossa agenda. Mas a Tua palavra nos exorta a não ser assim. Ela mostra o exemplo de Tiago e João, que caíram nesse engodo de ter a sua própria agenda. Mas nós queremos virar isso na nossa história, queremos aprender isso de dia a dia. Essa nossa oração nesse momento, Senhor, é para que o Senhor, nessa semana, de forma prática,
acenda a luz no nosso coração, para que tudo que a gente fizer, a gente entenda que a gente está te servindo. Para que tudo que a gente fizer, a gente perceba que o chamado é o serviço. E, por final, tudo para a glória de Deus. Nós queremos te pedir que nós façamos o nosso trabalho da melhor forma que pudermos, porque o Senhor é aquele que recebe a glória pelo nosso bom trabalho feito, pela excelência com que faremos o que faremos. Deus, tira-nos da mediocridade, tira-nos da preguiça e do sentimento egoísta de fazer somente a nossa agenda. Ajuda-nos a ter uma postura firme de cristãos que querem servir, que querem ser diáconos teus. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.